As soluções estão por aí. Existem. Soluções reais para esses problemas. Não é verdade, mas é bastante divertido ver as reações das pessoas. Tenho que dizer que as homenagens extraordinárias e as memórias que todos tiveram e estiveram dispostos a compartilhar foram tão fantásticas. Hoje, uma mudança inesperada dentro da família real britânica está chamando a atenção do mundo. O príncipe William aprovou um novo título para os filhos da duquesa Sophie. Uma decisão que pode redefinir o futuro da monarquia. Seria esse um desejo antigo da rainha Elizabeth II? Ou uma estratégia ousada para modernizar a coroa? Fique com a gente e descubra os bastidores dessa transformação que está prestes a mudar tudo. As soluções estão mais próximas do que parecem. Existem alternativas reais para os desafios que a monarquia enfrenta atualmente. E embora alguns neguem ou façam pouco caso dessas transformações, é fascinante observar como o público reage diante das mudanças. Homenagens extraordinárias e memórias comoventes têm sido compartilhadas, refletindo o impacto duradouro de figuras históricas. Por séculos, a família real britânica foi definida por tradições inabaláveis, até agora. Uma decisão recente do príncipe William gerou intensos debates. Ele aprovou uma mudança significativa nos títulos dos filhos da duquesa Sophie, o que levanta uma pergunta essencial. Por que agora? Seria uma estratégia para moldar o futuro da monarquia ou um desejo antigo da rainha Elizabeth II, que só agora veio à tona? Essa mudança sutil pode sinalizar o início de uma nova era para a família real. Acompanhe-nos nesta análise reveladora sobre os bastidores dessa decisão inesperada e descubra o que ela representa para o futuro da realeza britânica. O príncipe William tem tomado decisões importantes que indicam uma nova direção para a família real, sem deixar de lado o respeito pelas tradições centenárias. Seu papel ganhou ainda mais destaque após o agravamento do estado de saúde do rei Charles III, que recentemente enfrentou o tratamento contra o câncer. Enquanto o rei enfrenta limitações, William avança com confiança, equilibrando modernidade e tradição com habilidade. Um exemplo claro disso é a recente decisão de ajustar os títulos de James e Louise, filhos da duquesa Sophie. Muitos veem essa medida como uma forma de honrar o legado da rainha Elizabeth II. William é conhecido por seu pensamento progressista e por liderar iniciativas como o Earthshot Prize, que combate as mudanças climáticas. Segundo a especialista em realeza Kate Nicholl, ele está determinado a modernizar os deveres reais, mantendo os valores essenciais de serviço e dever, marcas registradas da monarquia britânica. Com o avanço dos problemas de saúde do rei, William tem assumido novas responsabilidades com firmeza. Ele vem se destacando como um líder estratégico, comprometido em manter a relevância da monarquia no século XXI. Um de seus focos é tornar as operações reais mais eficientes e a imagem da família mais sólida diante do público. O rei Charles sempre defendeu uma monarquia enxuta, com menos membros desempenhando funções públicas, para concentrar o poder e a visibilidade em figuras centrais. Apesar disso, sabia que preservar certos rituais e tradições era igualmente importante. A princesa Anne, por exemplo, sempre foi um pilar de compromisso e seriedade, sendo considerada insubstituível dentro da estrutura real. Nesse cenário de transição, William decidiu apostar na família Wessex, um ramo que por muito tempo se manteve afastado dos holofotes. Essa mudança tem implicações profundas no equilíbrio interno da realeza. O núcleo da família Wessex, o príncipe Edward, a duquesa Sophie e seus filhos Lady Louise Windsor e James, conde de Wessex, sempre levou uma vida mais discreta. Seus nomes raramente apareciam nas manchetes, e eles viviam afastados do agito da monarquia. Mas essa realidade começou a mudar. Com a decisão de William, essa família ganhou destaque e começou a ocupar posições mais visíveis na estrutura real. Antes mesmo disso, Sophie já vinha se tornando uma figura de maior presença pública.
ela recebeu uma nova tiara, participou de visitas de Estado e manteve uma forte ligação com a Rainha Elizabeth II, o que naturalmente elevou sua posição dentro da monarquia. Sua atuação em causas sociais e seu jeito acessível conquistaram o público, fazendo dela uma peça fundamental nos esforços de modernização da família real. É provável que William tenha visto na família Wessex a combinação ideal entre tradição e renovação para os novos tempos. A estratégia de William contrasta diretamente com os planos originais do rei Charles, que queria manter as funções centrais restritas aos membros de sangue direto. No entanto, a saída do príncipe Harry e de Meghan Markle das obrigações reais abriu lacunas difíceis de preencher. Foi nesse contexto que Sophie e sua família se tornaram essenciais. O título concedido a James, agora Conde de Wessex, indica uma valorização clara dos jovens membros da realeza. Ao mesmo tempo, Lady Louise mantém seu título de cortesia, mas sua participação pública vem crescendo. Essas decisões parecem sutis, mas revelam muito sobre a intenção de William de fortalecer a monarquia de dentro para fora. Ele demonstra respeito pelo legado de sua avó, a Rainha Elizabeth II, e um compromisso com a estabilidade e a imagem pública da instituição em um mundo em constante transformação. Tudo isso aponta para um futuro onde tradição e modernidade caminham lado a lado. Lady Louise e James foram criados longe dos holofotes, por decisão dos pais. O príncipe Edward e Sophie queriam que seus filhos tivessem uma infância tranquila, longe da pressão das funções reais. Diferente de seus primos William e Harry, que cresceram sob intensa cobertura da mídia, Louise e James tiveram liberdade para desenvolver suas personalidades. Na época, os pais optaram por não conceder títulos completos aos filhos, preservando uma vida mais normal. Sophie sempre afirmou que não se arrepende dessa escolha, pois acreditava que isso permitiria aos filhos buscar carreiras fora do ambiente real, caso desejassem. Apesar disso, os dois mantiveram laços estreitos com a realeza, visitando residências reais com frequência. Durante essas visitas, a Rainha Elizabeth II desenvolveu um carinho especial por ambos, especialmente devido ao interesse compartilhado por esportes equestres, o que aproximou ainda mais avó e netos. A rainha via potencial nos dois jovens e decidiu envolvê-los gradualmente em eventos reais, oferecendo a eles experiências significativas. Lady Louise, por exemplo, participou de momentos importantes como os Jogos da Commonwealth e cerimônias em memória da rainha. Essas ocasiões ajudaram a preparar a jovem para uma possível atuação mais ativa dentro da monarquia. Ao mesmo tempo, a proximidade com a avó ajudou a moldar o senso de responsabilidade e maturidade de Louise e James. Foi essa convivência que despertou nos dois uma compreensão mais profunda sobre o que significa representar a coroa. Por isso, quando foi anunciado que James assumiria o título de Conde de Wessex, as opiniões se dividiram. Alguns viram a nomeação como um reconhecimento natural, enquanto outros questionaram a escolha, já que os dois não estão diretamente na linha de sucessão. Porém, a decisão parece fazer parte de uma estratégia para manter a continuidade da monarquia, equilibrando tradição e renovação de forma cuidadosa e planejada. As mudanças recentes mostram que a família real busca se adaptar aos tempos modernos, sem abandonar suas raízes. A nomeação de James como Conde de Wessex não foi aleatória. Ela está ligada ao desejo de manter viva a herança deixada pelo príncipe Philip, que ocupou o título de Duque de Edimburgo por décadas. Antes de falecer, Philip expressou o desejo de que seu filho mais novo, Edward, herdasse esse título. Assim, em 2023, o rei Charles III formalizou o desejo do pai e concedeu o título ao irmão. Com isso, o antigo título de Edward, Conde de Wessex, foi repassado a James. Embora ele ainda não seja um membro da realeza em tempo integral, essa escolha indica que há planos para envolvê-lo mais no futuro.
William enxerga em James um elo importante entre a geração anterior e os novos tempos da monarquia britânica. Mesmo que não receba o título de Duque de Edimburgo automaticamente no futuro, seu papel tende a crescer. O título de Conde de Wessex remonta à era anglo-saxônica, antes mesmo da unificação da Inglaterra. Wessex era um poderoso reino governado por figuras históricas como Alfredo, o Grande. O título ficou em desuso por séculos até ser resgatado pela rainha Elizabeth II, que o concedeu a Edward em seu casamento. Inspirado por um filme que assistira, Shakespeare Apaixonado, Edward pediu especificamente esse título, por achá-lo histórico e distinto. Agora, James carrega esse legado duplo, o da família real moderna e o dos antigos reis ingleses. Embora ele ainda não desempenhe funções oficiais, a possibilidade de assumir responsabilidades no futuro permanece aberta. A decisão sobre conceder-lhe ou não o ducado caberá ao rei Charles ou ao futuro monarca, provavelmente William. Isso garante que o legado do príncipe Philip continue vinculado à família Wessex, mesmo com os ajustes da nova era. Nos últimos anos, Lady Louise passou a atrair mais atenção do público, mesmo tendo sido criada para manter uma vida discreta. Sua postura serena e madura durante eventos oficiais surpreendeu os observadores da realeza. Sob a orientação direta da rainha Elizabeth II, Louise participou de ocasiões marcantes como o Jubileu de Platina e o funeral do príncipe Philip, momentos em que demonstrou elegância, empatia e comprometimento. Seu vínculo com a rainha era evidente, especialmente por interesses em comum, como os esportes equestres e o tradicional carriage driving, paixão herdada do avô. Essa afinidade fortaleceu ainda mais sua ligação com os valores da monarquia. Lady Louise passou boa parte da juventude em companhia dos avós, frequentando Balmoral e outras residências reais, experiências que aprofundaram sua compreensão do papel que sua família representa. Além do protocolo, essas vivências moldaram seu caráter e abriram caminho para que ela assuma funções mais relevantes no futuro. Em 2022, Louise iniciou sua graduação em literatura inglesa na Universidade de St. Andrews, a mesma instituição onde William e Kate se conheceram. No entanto, antes de começar os estudos universitários, ela teve um emprego temporário em um centro de jardinagem durante o verão. A decisão de trabalhar em um emprego comum surpreendeu, mas refletiu sua criação voltada para valores como humildade, trabalho e empatia. Esse tipo de experiência a aproxima do público britânico e reforça sua imagem como uma figura acessível e sensata. Essa habilidade de se conectar com as pessoas pode ser um grande trunfo no esforço de modernizar a monarquia. Com uma formação sólida e um espírito de serviço, Louise representa a nova geração da realeza que busca equilibrar tradição com um estilo de vida mais contemporâneo. Sua combinação de discrição, preparo acadêmico e senso de dever a torna uma candidata ideal para exercer um papel mais visível nos próximos anos. O casamento de William e Kate, em 29 de abril de 2011, foi um marco não apenas para a família real, mas para toda uma geração de britânicos. Transmitido ao vivo para milhões de pessoas, o evento simbolizou a renovação da monarquia. O casal já estava junto havia anos, e sua união representava estabilidade em meio a décadas de turbulência nos relacionamentos reais. Logo após o casamento, eles se tornaram Duque e Duquesa de Cambridge, assumindo posições de destaque dentro da estrutura da realeza. Desde o início, mostraram comprometimento com causas sociais, viagens oficiais e iniciativas filantrópicas. William, que sempre buscou um equilíbrio entre tradição e modernidade, passou a ser visto como o rosto da nova monarquia. Sua experiência pessoal como alguém que cresceu sob o olhar constante da mídia o ensinou a agir com cautela e empatia. Kate, por sua vez, conquistou o público com sua elegância, carisma e dedicação à família e às causas públicas. Logo após a cerimônia de casamento,
William e Kate embarcaram em sua primeira viagem oficial como casal, visitando o Canadá. A turnê foi um enorme sucesso e marcou o início de uma série de compromissos internacionais. Em 2012, eles participaram das comemorações do Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth II, com uma visita ao Sudeste Asiático. Em cada viagem, o casal demonstrava profissionalismo, simpatia e habilidade para representar a monarquia de maneira moderna e relevante. Um dos momentos marcantes dessa trajetória foi a visita à China em 2015, a primeira de um membro sênior da família real ao país em quase 30 anos. O gesto teve um peso diplomático importante e reforçou o papel de William como embaixador da coroa. Ao longo dos anos, o casal também esteve presente em países como Índia, Austrália, Nova Zelândia, Butão e vários membros da Comunidade das Nações. Nessas visitas, o foco era sempre o mesmo: construir pontes culturais, apoiar causas sociais e fortalecer os laços entre os povos. Em 2019, William e Kate visitaram o Paquistão, uma viagem simbólica após mais de uma década sem visitas reais ao país. O casal foi calorosamente recebido e promoveu discussões sobre saúde, educação e cultura local. Durante esse período, surgiram rumores de que William havia contraído Covid-19, mas manteve sua rotina à distância, participando de eventos virtuais. Essa postura reforçou sua imagem de responsabilidade e compromisso. Mesmo diante das dificuldades da pandemia, William se manteve ativo, apoiando instituições de saúde e promovendo ações ligadas ao bem-estar emocional da população. Sua atuação constante em causas sociais, como a campanha Heads Together, que trata da saúde mental, e sua defesa pelo meio ambiente com o projeto Earthshot Prize, mostraram um lado humano e engajado do futuro rei. Esses esforços consolidaram sua reputação como um líder moderno, comprometido não apenas com o protocolo, mas com a realidade da população britânica. Com a morte da rainha Elizabeth II, em setembro de 2022, um novo capítulo teve início. William tornou-se oficialmente o Príncipe de Gales, assumindo novas responsabilidades e um papel ainda mais proeminente dentro da estrutura da monarquia. A perda da avó foi simbólica e emocional, marcando o fim de uma era e o início de uma fase de transição. William e Kate assumiram a linha de frente da realeza, representando o equilíbrio entre o passado e o futuro. A dedicação do casal às suas funções continuou firme, mesmo diante de novos desafios. Suas visitas a países europeus e do Commonwealth após a morte da rainha serviram como sinal de continuidade e renovação. Enquanto Charles assumia o trono, William demonstrava estar pronto para liderar a monarquia com sensibilidade e estratégia. Ele passou a participar de eventos importantes, como investiduras e cerimônias públicas, sempre mantendo o tom respeitoso e discreto que herdou da avó. Após o falecimento da rainha, William assumiu também o papel de herdeiro natural de seu legado. A relação entre avó e neto sempre foi marcada por confiança mútua, ensinamentos e preparação. Elizabeth II via em William não apenas um neto, mas o símbolo do futuro da monarquia. Foi ele quem leu os desejos finais da rainha, um gesto que revelou o nível de responsabilidade que ela depositava nele. Desde cedo, a rainha ofereceu a William orientações exclusivas sobre os deveres reais, preparando-o cuidadosamente para o papel de futuro rei. Enquanto outros membros da realeza seguiram caminhos alternativos, Elizabeth sempre considerou William como o sucessor ideal. Ele era alguém em quem ela via equilíbrio entre tradição e inovação, um homem capaz de preservar os valores centenários da coroa, ao mesmo tempo em que conduzia a instituição rumo ao futuro. Sua conduta firme, mas empática, conquistou o respeito do povo e das instituições. O relacionamento entre William e seu irmão Harry também influenciou o cenário real. Com a saída de Harry e Meghan da vida pública da monarquia,
surgiram lacunas que precisavam ser preenchidas. A rainha apoiou William durante esse período conturbado, pois entendia que ele seria o pilar da estabilidade necessária. A tensão entre os irmãos refletia duas visões diferentes de futuro. Enquanto Harry buscava independência e um estilo de vida mais livre, William permanecia comprometido com os deveres reais. A rainha nunca teve dúvidas de que era William quem conduziria a monarquia nas próximas gerações. Ao lado de Kate, que também contava com a aprovação total de Elizabeth II, William passou a simbolizar a continuidade tranquila da família real. A rainha via em Kate uma parceira confiável para o neto, alguém com graça, paciência e comprometimento com as exigências da vida pública. Essa confiança consolidou o casal como os rostos da nova era da realeza britânica. A rainha Elizabeth valorizava profundamente a união entre William e Kate, vendo nela a chave para a estabilidade futura da monarquia. Após décadas de escândalos e separações dentro da família real, o casamento de William representava uma virada de página. A postura firme, porém sensível de William, somada ao equilíbrio emocional e dedicação de Kate, criaram uma imagem de confiabilidade que conquistou o Reino Unido e o mundo. A rainha reconhecia que a força desse casal seria essencial para atravessar as mudanças que o século impõe à monarquia. E, ao delegar a William o dever de ler seus últimos desejos, Elizabeth reforçou que seu legado estaria em boas mãos. Assim, com responsabilidade, serenidade e visão de futuro, William segue os passos da avó, guiando a família real por tempos de transformação e garantindo que, mesmo em meio às mudanças, a essência da monarquia permaneça intacta.